que é embolia e o que aconteceu com a influencer Luciana. Vou explicar nesse vídeo exatamente o que aconteceu no caso dela e como que você pode se prevenir para que não aconteça com você ou com seus familiares. A gente precisa entender o que ela foi fazer, né? A influencer Luciana, ela sofria de uma doença que chama-se lipedema. O lipedema é um acúmulo de tecido gorduroso na região das pernas que ele é desproporcional ao restante do corpo. Isso leva a alguns sintomas que são muito clássicos. Por exemplo, fica roxa por qualquer coisa que encoste ou que bata, pode ter dores nas pernas, principalmente ao toque, e são dores que são desproporcionais. Normalmente até mesmo um leve toque ou um lençol já pode dar um desconforto tão intenso que seja doloroso. O lipedema, o tratamento é clínico, então a gente tem medidas de regularização do peso, atividade física, plataforma vibratória, uso de meia elástica e muitos outros tipos de terapias. A cirurgia, que é uma cirurgia de lipoaspiração, ela é reservada apenas para os casos que são refratários. Eu não conhecia a influencer Luciana e não conheço os médicos que realizaram o tratamento dela, mas eu estudando minha opinião como especialista. A cirurgia de lipedema, para a gente fazer a lipoaspiração, é uma cirurgia que normalmente é muito tranquila e os resultados são muito bons. Consegue resolver o problema, é muito comum que a gente precise fazer mais de uma lipoaspiração para que o resultado seja adequado. A lipoaspiração não é o primeiro tratamento e também não deve ser sempre indicado para todas as pacientes. O procedimento de lipoaspiração, tanto na barriga, no dorso, na região do peitoral, ele consiste na inserção de uma cânula e essa cânula tem algum tipo de tecnologia. Hoje em dia, né, as cânulas mais antigas nem sempre. Além da aspiração, essas cânulas elas podem ter plataformas vibratórias, elas podem ter laser na ponta que ainda dão mais efetividade a esse tipo de tratamento. Ela é muito boa. Mas e aí, o que é trombose, né? A trombose, ela é quando o sangue ele deixa do estado fluido, né? Aquele estado que a gente vê quando a gente tem um tipo de ferimento e passa a ser sólido. Isso é muito ruim porque você tem uma obstrução dos vasos por onde esse sangue passa. A trombose nas pernas é a trombose mais comum que nós temos no nosso corpo, nas veias. Qual que é o problema? Cerca de 1 a 2% dos pacientes que têm trombose nas pernas, ela pode soltar e ir parar no pulmão, que é o caminho natural dela. Quando ela para no pulmão, a gente tem a embolia pulmonar. E a embolia pulmonar, sim, é uma doença que é potencialmente grave com risco de morte. Então, a gente sempre trata para prevenir a trombose, porque o tratamento da embolia já é grave e difícil. E muitas vezes precisa de internação, o doente precisa fazer uma série de exames e a gente não quer jamais chegar à embolia. Umas coisas que a gente sabe que reduzem o risco da trombose nas pernas. A movimentação, nos procedimentos cirúrgicos a gente pode utilizar remédios anticoagulantes antes do procedimento e depois do procedimento. Podemos utilizar meias de compressão e até algumas plataformas que a gente chama de compressor pneumático, que fazem a simulação da movimentação da sua panturrilha enquanto você está deitado. Então existe uma série de fatores que podem ser utilizados para que não tenha uma embolia pulmonar ou uma trombose. O fator mais importante para prevenir, na verdade, é uma avaliação pré-operatória. E essa avaliação a gente tem uma série de fatores que são avaliados. Desde história familiar, às vezes a gente precisa de exames de sangue e até a história clínica e o exame físico. Por quê? Dependendo do paciente e dependendo da tipo de cirurgia que vai ser realizado,
A estratégia para prevenir ela é diferente, pode precisar de mais medidas ou menos medidas, até inclusive injeções na barriga, medicações. É realmente uma estratificação pré-operatória muito importante. Uma vez que a gente tem a trombose, o que a gente vai fazer, o que a gente sente, né? A trombose, normalmente, ela vem acompanhada de um inchaço das pernas e uma dor que é intensa. Esse inchaço tem a característica de ser apenas de uma das pernas, é diferente do inchaço por outras doenças que normalmente dá nas duas pernas. O inchaço da trombose acontece em apenas uma das pernas e é um inchaço mais duro. A musculatura ela fica, parece que uma pasta, principalmente atrás da panturrilha. O da trombose ele é com um medicamento chamado anticoagulante. Em alguns casos a gente precisa fazer um procedimento por cateterismo para desentupir essas veias também. Mas aí depende muito de cada caso e do tipo de paciente que a gente está tratando. O que aconteceu com a Luciana foi uma fatalidade. Provavelmente ela tinha algum fator que já facilitava o surgimento de tromboses e não foi identificado na avaliação pré-procedimento. E aconteceu uma fatalidade do sangue coagular nas pernas. Com sangue coagulado nas pernas, é natural que esse movimento ele vá em região ao pulmão e você acaba acontecendo um infarto do pulmão. Isso é muito grave, não permite que a paciente respire e é realmente muito difícil a gente conseguir reverter esse tipo de situação quando ela já é muito grave. Gostou desse vídeo? Por favor, curte, compartilhe e manda para mais pessoas, porque essa é uma informação importante que a gente precisa levar para o maior número de mulheres e de homens do nosso país. Se ficou alguma dúvida, por favor, comenta aqui embaixo que eu vou te ajudar e vou tirar realmente todos os questionamentos que vocês tiverem, tá?